Torre de Babel. Iremos tratar desse tema nessa noite aqui. Vamos lá então. Gênesis capítulo 11, versículo de 1 ao 9. Eu quero pedir à igreja para prestar bem atenção na leitura da palavra. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram todos juntos: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Todos juntos. Chamaram-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Leia comigo aí, repita comigo por gentileza, o versículo de número 4. Vamos lá? Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Amém? As ideias estão aqui na minha mente, nós estudamos, preparamos. Eu acho desculpa falar que uma irresponsabilidade de um pastor, de um líder, subir no púlpito sem preparar. Toda pregação tem que ser preparada, mas não adianta preparar, não adianta conhecer, se não houver o quê? Unção do Espírito, capacitação do Espírito. Então nós preparamos esse tema, os construtores de Babel. E eu quero pedir para você curvar sua fronte e falar agora com Deus. Deus, use o pastor Eugênio como vaso em tuas mãos, Senhor. Fala com Deus aí. Deus, fale comigo. Fala com Deus. Deus está aqui nessa noite. É o Espírito Santo que nos guia à verdade. É o Espírito Santo que nos revela a sua palavra. É o Espírito Santo que nos ilumina a palavra. É o Espírito Santo que nos convence, levando-nos à compreensão da palavra que Ele inspirou. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala agora conosco. Usa-me agora, Espírito Santo. O Senhor que inspirou essa palavra, usa-me agora para falar a cada coração. Console cada vida nessa noite. Exorta cada espírito, salve nessa noite almas, corrija, Senhor, se tem alguém aqui que tem andado errado, mas ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua doce voz. Espírito Santo, nós precisamos desesperadamente do Senhor. Comece agora a soprar, e quando o Senhor começar a soprar, ó Espírito, abre os ouvidos, deslacre, Senhor, os ouvidos, torne os corações ávidos, prontos para ouvir a tua palavra. Eu dependo do Senhor, Espírito Santo. Se não for o Senhor, eu simplesmente estarei aqui falando, vou ficar rouco, mas nada acontece. Mas eu creio que o Senhor irá falar, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, amados. Repita comigo o tema: os construtores de Babel. Vamos lá? Os construtores de Babel. Esses dias eu vi uma entrevista com os idealizadores de um grande monumento que vai ser colocado na entrada da cidade de Três Corações, um monumento de Pelé, o chamado Rei Pelé. E os idealizadores querem ganhar dinheiro com o turismo, mas na verdade quer tornar mais ainda o nome de Pelé célebre. Ele é de Três Corações, já tem lá
uma estátua, uma escultura de Pelé, e eles estão fazendo algo tremendo. Irmão, se você for ver e estudar sobre história, a gente vai ver que muitos impérios, muitas nações, para mostrarem as suas pujanças, a sua glória, o resplendor de uma nação, eles fizeram muitos monumentos. Tem lá em Paris a Torre Eiffel. Nós vimos, irmãos, se você for ver no decorrer da história, muitas nações fizeram. Bin Laden é o ódio dos Estados Unidos. Conseguiu com aqueles 2 aviões derrubar as 2 torres gêmeas, que era a glória da nação americana, a glória econômica. Muitos construíram estátuas, construíram monumentos. Nós estamos estudando sobre Nabucodonosor, sobre Daniel. Nabucodonosor construiu a grande Babilônia, que tem muito a ver com Babel, daqui a pouco nós vamos ver. E construiu os jardins suspensos da Babilônia. Era assim, e ainda é hoje assim, irmãos. Mas veja, nesta época, nesse contexto histórico aqui, existia só uma língua, uma só linguagem. E eles descobriram uma planície muito grande em Sinear. E eles resolveram então e disseram às tribos, todos os povos: vamos fazer o seguinte, vamos para Nimrod, e lá nós construiremos uma torre, juntaremos, faremos uma grande torre para chegarmos até os céus. A palavra Babel significa portal para os céus, ou portal para Deus, ou portal para deuses, significa Babel. Eles então erigiram esse grande monumento. E é interessante que a Torre de Babel, ela foi dividida em galerias. Chegava no andar, a base dela era muito grande, aquela coisa tremenda. Próximo andar então diminuía, e ali fazia galerias. E eu estava vendo essa semana de um historiador desta época. Ele fala o seguinte, que eles tinham em cada galeria daquela, existia santuários para adorar divindades. Então, eles queriam fazer a Babel para chegar até os céus. E eles pensavam o seguinte: quem sabe nós conseguiremos atingir os céus, e talvez algum Deus desça e chegue até nós. Eles fizeram então a chamada Torre de Babel. Mas Torre de Babel significa vaidade, significa vanglória. Torre de Babel, eles fizeram, vocês vão ver no versículo 2, que eles declaram: nós iremos fazer essa torre para que nós tenhamos segurança. Queremos ter segurança. Nós não queremos, e para que nós não sejamos espalhados por toda a terra. Irmãos, o propósito de Deus naquela época para as nações, e até hoje foi que os povos se espalhassem, se multiplicassem na terra. E sabe o que eles fazem? Nós não vamos espalhar, nós vamos ajuntar, nós iremos ficar juntos e construiremos a Babel. Construíram. Agora você pensa, uma mulher subindo lá, uma adoradora de alguma divindade daquela lá, e ela sobe, chega lá em cima. Quando ela desce, conversando com o marido dela, porque eles falaram: subamos. Aí Deus disse: desçamos. Vamos descer. Confundiu. Todos aqueles que subiam, mas quando desciam, falavam a língua. Não falavam a mesma língua, um dialeto diferente, uma língua diferente. E aí, na ideia deles, a Babel que eles estavam construindo com o propósito, portal dos céus, para chegar até Deus, Deus chamou depois Babel de confusão. Repita comigo: confusão. Então Babel representa isso, representa confusão, representa vaidade, egocentrismo. Babel representa a vaidade daqueles homens de quererem chegarem até Deus. Eles queriam, tinham as divindades, mas quem sabe alguma divindade dessa até nós. Então eu quero compartilhar com os irmãos esse tema, os construtores de Babel, para que nessa noite você que está aqui, meu irmão, talvez você tenha construído alguma Babel, e os homens têm construído torres de Babel.
Torres de Babel. Mas eu quero lembrar os irmãos também, porque eu estou pegando um contexto histórico, eu quero lembrar os irmãos que quando se fala de Babel, está falando da grande Babilônia, porque Babel foi feita a torre em Babilônia, lá em Nimrod, numa planície de Sinear. Nimrod, na verdade, era praticamente, depois se tornou um deus, uma divindade, mas eles fazem em Babilônia. Quando se fala de Babel, está falando de Babilônia. Babilônia e Babel estão interligadas. Por isso, vem estudar agora terça-feira sobre Babilônia, o livro de Daniel, que você vai compreender muitas coisas. O que nós podemos tirar aqui para a nossa compreensão nessa noite? Olha para você ver o versículo 2, vamos lá? E disseram uns aos outros, todos juntos. Versículo 3, perdão, vamos lá? E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemos-los bem, os tijolos de pedra e o betume de argamassa. 4 agora, disseram: vinde e edifiquemos para nós o quê? E uma torre, cujo topo chega até os céus. Primeiro lugar que nós aprendemos aqui, nesse tema nosso, os construtores de Babel, a impossibilidade do homem de abrir o portal dos céus, ou a porta dos céus para entrar. A impossibilidade da religião. E se os irmãos forem ver, Babel e Babilônia se tornou, está falando de algo, de um sistema religioso. Eles construíram a Babel, existiam galerias onde existiam altares às divindades. Na verdade, construíram a Babel, era um sistema todo religioso que existia naquilo e em Babilônia. Meus queridos irmãos e amigos, a impossibilidade do homem chegar até Deus, da religião abrir a porta para os céus. Nós vimos o budismo. O budismo, Buda diz que era o intermediário dos homens, que veio para poder unir as famílias a Deus. Mas a Bíblia diz que o único que pode abrir o portal dos céus para mim e para você, meu amigo, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão, não é através da Babel, da religiosidade que se chega a Deus, mas é através de Jesus. O próprio Jesus diz em João capítulo 10: eu sou a porta, aquele que entrar por esta porta sairá e encontrará o quê? Pastagem. Jesus é a porta para os céus. Então Babilônia ou Babel está falando da religião. Vimos os muçulmanos, uma vez por ano, todo muçulmano tem de ir em Meca, e eles têm de ir lá, ou onde eles estiverem tem de voltarem para Meca. E a ideia dos muçulmanos é adorar Alá. É um Deus longínquo, é um Deus distante, é um Deus inatingível, é um Deus que está lá, sumiu de vista. Alá, sumiu. O nosso Deus, nós não precisamos pelas nossas próprias forças, pelas boas obras, nós não precisamos de nos sacrificar para chegar até Ele. É Ele que desceu até nós, Ele se fez gente. A Bíblia diz que Deus, Ele se encarnou, nasceu da Virgem Maria, Ele se fez carne. E eu compartilhei aqui quinta-feira que o nosso Deus é um Deus que relaciona conosco, é um Deus que está conosco, é um Deus que está em nós. Então, queridos, a impossibilidade da religião, do homem, pelas boas obras, chegarem até Deus. Os muçulmanos creem em Maomé, mas o único que pode abrir os portais do reino é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas tem muitos. O Espiritismo prega que para você chegar até Deus, você precisa de se purificar, e a purificação é feita através da reencarnação. Então você morre, reencarna. Religião, a tentativa da religião, das religiões, de chegarem até Deus. Meus irmãos, as religiões são fruto da intuição humana, é o homem inquirindo, é o homem
perquirindo, é o homem se esforçando, fazendo boas obras, pagando promessas, é o homem na sua jactância, querendo chegar a Deus. Mas o cristianismo não, o cristianismo é fruto da revelação de Deus. Foi Ele que nos revelou através da Bíblia, através do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Qual o tema nosso? Construtores de... Repita mais uma vez. Vimos aqui a impossibilidade de tentar abrir os portais dos céus, só através de Jesus. Mas veja, tem muitos que querem chegar até os portais dos céus e entrarem, igual aconteceu com os construtores de Babel. Eles queriam abrir o portal dos céus, mas eles queriam também continuar naquela galeria. Tem o Deus tal, tem o Deus Baal aqui, Belzebute ali, tem o Deus Nabuc ali. Eram várias divindades, meus irmãos, eram centenas de divindades. Cada lugar daquele tinha divindade. Sabe o que acontece hoje? Talvez acontece com você. Você quer chegar a ter Deus, mas você não quer abandonar o santo. Você não quer abandonar a imagem de escultura. Eu vou falar com Pedro, Pedro fala com Maria, Maria fala com João, João foi o íntimo de Jesus, fala com Jesus, Jesus fala com Deus. Não, a Bíblia diz, irmãos, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Ele é o nosso mediador. Hebreus fala que Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós podemos ir diretamente a Deus através de Jesus. Então eles tinham várias divindades. As pessoas diz que amam a Deus, dizem que amam a Deus. As pessoas querem ir para os céus, mas não querem abandonar a idolatria. Você precisa de abandonar a idolatria. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, somente ao Senhor teu Deus o quê? Adorarás, e somente a Ele o quê? Prestarás culto, porque eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Tem que abandonar a idolatria. E talvez você é um construtor de Babel. Há uma Babel na sua vida, a Babel da religiosidade, a Babel da idolatria. E vou dizer para os irmãos, existe uma Babilônia aí fora. Quando se fala de Babilônia, gente, e eu ministrei aqui quinta-feira aquela visão que Nabucodonosor teve, de uma estátua de 27 metros de altura, por quase 3,20 metros de largura. Uma estátua que a cabeça dela era de ouro, os braços e o tronco, o peito de prata, aqui a cintura de bronze, os pés e as pernas de ferro, mais os dedos e um bocado dos pés de lodo, de barro e de ferro. Sai uma pedrinha lá, arrancada da montanha, não por mãos humanas, e derruba aquela imagem. E sabe o que Deus estava dizendo para Daniel? Daniel, a Babilônia vai cair. Caiu. Sabe o que Deus está dizendo? Há uma Babilônia aí. Quando se fala de Babilônia, está falando de religião falsa. Está falando de uma igreja ou de uma religião onde adoram-se divindades, deuses. É a Babilônia. E aí o tempo todo Deus diz: filhos meus, povo meu, saia da Babilônia, saia da Babilônia. E a Babilônia de Daniel, a Babilônia de Apocalipse capítulo 17, capítulo 18, 19, está falando de uma religião, de um sistema religioso. E os irmãos sabem aí, o romanismo tem sido uma grande Babilônia. Com muito carinho eu quero dizer, Babel e Babilônia estão entrelaçadas. Não adianta, é preciso você abandonar Babilônia, todo o sistema de idolatria que carrega o homem, leva o homem para o pecado, para a perdição eterna. A Bíblia diz, irmãos, nos fala, fugir da idolatria. Construtores de Babel. Qual é a sua Babel? Igreja nos salva. Quem salva é Jesus. Mas vamos para o segundo ponto então. A segunda lição que nós aprendemos aqui. Vamos repetir o capítulo 4. Vamos lá? Disseram: vindes, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cuja topo chegam até os céus, e tornemos o quê? Célebre o nosso nome. E que mais? Para que não sejamos espalhados por toda... Sabe o que significa aqui? A torre de Babel da segurança humana. É o segundo aspecto nosso.
Os construtores de Babel quer falar da segurança, eles falaram assim: vamos construir uma torre para chegarmos até os céus, o nosso nome vai tornar célebre, mas também nós teremos o quê? Segurança. Teremos segurança. Irmãos, quem pode dar segurança a mim e a você é Deus. Tem pessoas que confiam no dinheiro, na posição social, confia no dinheiro, confia no braço de carne. Foi o que aconteceu com eles. Eles queriam construir uma torre para se sentirem seguros. Nós seremos seguros aqui. Olha, não é errado você convidar ali nosso irmão Fernandão, propaganda, depois dar uma oferta para a igreja, Fernando, lá para o hotel, contratar para o hotel, para colocar segurança, cerca elétrica lá na sua casa. É verdade, tem que ter a sua parte. Mas antes de colocar a cerca elétrica, o alarme, a nossa segurança vem de Deus, irmãos. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, o que acontece? Em vão vigia a sentinela. Você se sente seguro demais. E eu quero dar uma palavra a você aqui: cuidado do seu dinheiro, irmão. Está ganhando dinheiro, né? Está sendo fiel a Deus no dinheiro que você está ganhando? Cuidado para que você que está aqui nessa noite não envaideça no teu coração, porque você está tendo boas condições. Então a Babel da segurança. Tem alguns que fazem as suas casas. Não é errado você fazer uma casa bonita, mas tem pessoas que fazem, pede o arquiteto, o engenheiro, para poder projetar a casa. Aí faz lá o quarto do casal, o quarto das crianças, outro quarto, a sala de estar ou não estou, a outra sala de televisão, tem mais sala do que gente. Faz uma casa de todo tamanho, aí todo mundo passa, mas que casa! É errado fazer uma casa bonita? Não, mas eu estou vendo algumas casas onde os pais colocam, o dono da casa coloca aquela mobília bonita. Sai daí, menino, não senta no sofá não, menino, não pega na parede não, menino. A vaidade. Você então faz a casa para te dar segurança. Olha, já foi comprovado também no Brasil. Você hoje está vendo nos carros aí com aquele balão que coloca ali, né? De um lado do outro. Airbag. Eu sou bobo de errar aqui. Airbag. Tá vendo? Depois a gente corta no computador essa parte. Aí você vai naquele carro, um Prado, 190 mil reais. Foi comprovado, os entendidos da mente humana, que o Brasil, os argentinos, quando entram num carro, eles se sentem como se fosse Nabucodonosor. A parte de Nabucodonosor é por minha conta, porque eu estou pregando a questão, eu estou falando da realidade nossa. Mas eles disseram lá, como se fosse um Deus, uma divindade. Esses dias eu passei nessa ruinha aqui, que é perigosa. O camarada com um carrão, do jeito que ele veio, ele entrou. Sabe o que eu fiz? Subi no passeio e estourei o pneu do carro. O camarada falou comigo assim: pastor, gente, sabe por que eles fazem isso? Porque eles têm seguro. Eu não tenho seguro no carro. Então os homens pegam os carros para se sentirem seguros, protegidos. Pode ter airbag, pode ter iceberg, pode ter um bag, pode ter o que for, irmão. Você pode ter um carro blindado, e de repente aquele irmão está com um fusquinha velho, queimando tudo quanto é óleo de Montes Claros. Mas ele confia em Deus e a segurança dele está no Senhor. A nossa segurança vem do Senhor. Cuidado para que você não seja também um construtor de Babel, para que você fale o seguinte: a minha segurança é o meu dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu quero comprar um carro melhor, é claro, né? Mais confortável. Nada ruim com ar-condicionado, com a direção hidráulica, né? Já está até, esse dia fizeram aí, acho que é mais para vender carro, né? Camarada sendo entrevistado, algumas, depois que eu comprei um carro que não tem direção hidráulica, andou aqui, me deu bucite. Isso é mentira, esse povo está pagando para falar isso, gente. Mas tudo bem. Agora, o problema é você comprar um carro para parar assim para todos e falar assim: oh, que carro!
mas está passando necessidade. A torre da segurança humana não nos dá segurança. A nossa segurança vem de Deus, irmãos. O nosso socorro vem dele. Então eles construíram para ter o quê? Segurança. Terceira lição nós aprendemos aí, repetindo o versículo 4, não precisa de ler não. Aí diz, tornemos o nosso nome o quê? Célebre. Eles queriam, e colocaram numa planície, para alguém assim a quilômetros falar assim, oh, que torre. Não é assim que fazem os grandes monumentos? Nabucodonosor chegou ao ponto de dizer, não é esta grande Babilônia que Nabucodonosor construiu, não é esta Babilônia? E aí depois ele foi comer capim 7 anos. Por quê? Irmãos, ele queria ser célebre, ele queria mostrar a sua jactância, a sua vaidade. Então, em terceiro lugar, eu aprendo aqui a terceira lição. A vanglória, a vaidade da nossa religiosidade, denominação e outras mais que eu quero colocar nessa noite. Na igreja presbiteriana, é a igreja que eu sou pastor, alguns chegam ao ponto de dizer, a nossa igreja presbiteriana é a igreja que tem a melhor doutrina. Mas achou aonde a doutrina? Na Bíblia. E é por isso que nós vimos aí a vaidade. Nós estávamos numa reunião do sínodo, já tem uns 3 anos, aí um pastor falou assim, olha, negócio seguinte, onde não chegou a igreja presbiteriana do Brasil, não chegou o verdadeiro evangelho. Sabe onde é que ele está hoje? A mulher não separa dele. A igreja que ele estava, os presbíteros, pagou ele 6 meses para ele ir embora da cidade. Mas você, eu estou falando da igreja presbiteriana em primeiro lugar, irmão. A nossa igreja tem o melhor governo. Tem um governo melhor para nós. O batista tem um deles, a congregacional tem um deles, o episcopal tem um deles. A Babel, irmão, da denominação. E sabe, irmãos, o que está acontecendo? A confusão hoje. Senta aqui um batista, um presbiteriano, um pentecostal. E de cá fica o capeta olhando para os 3. E no debate, irmãos, uma confusão. Aí briga, o batista tem que ser assim. Não, Armínio. Esse dia me perguntaram, pastor Eugênio, o senhor é calvinista ou arminiano? Eu falei assim, meu irmão, eu sou de Jesus, sou da Bíblia. Ué, irmão, tem de levantar alguém para poder parar com essa bestajada, idiotice. A Babel da minha denominação. Eu não estou dizendo que a igreja presbiteriana é Babel, não, misericórdia. Está gravando aí, de repente, eles querem cismar de falar comigo alguma coisa. Não estou dizendo que de repente as pessoas vivem assim. Ou então o batista, você é batista. É porque a nossa igreja é baptista. Baptista. Aí o pentecostal fala assim, nossa igreja é que tem o fogo. Irmãos, por isso que tem acontecido aí os ministérios chamados ministérios independentes. O irmãozinho abre ali uma igreja, outro abre ali. Aí sabe o que acontece? E aconteceu aqui em Montes Claros, que eu não vou falar o pastor nem a igreja, mas vocês vão sabendo por aí para frente. Aí o pastor convidou um pastor de fora num congresso de 3 dias para falar o tempo todo contra os ministérios que são abertos independentes. Eu vou convidar aqui um pastor para a igreja, o conselho da igreja, gastar uma passagem cara para ele vir para aqui falar mal de igreja. Ah, por favor, gente. Dor de cotovelo. Porque Deus, o compromisso dele não é com placa de igreja presbiteriana, não é com placa de igreja batista, não é com placa de igreja pentecostal, não é com placa de igreja nenhuma. O compromisso de Deus é com aquele que teme a Ele, é com a palavra dEle, e Ele vela pela sua palavra, para fazê-lo o quê? Cumprir, irmãos. Talvez você tenha construído uma Babel aí, é a minha igreja, tem deixado de receber bênção de Deus, porque é a minha igreja. Eles subiram lá em cima, quando voltaram, confusão. Por que que nós evangélicos estamos tão divididos? Por quê, gente? Por causa que nós temos nossos preconceitos, nós temos nossos conceitos, e aí nós começamos e queremos sacralizá-los. E nós que somos presbiterianos, nós presbiterianos, pastores inclusive que me ouvem, nós queremos defender o nosso legado histórico.
Aí nós queremos defender o nosso legado histórico, e aí esquecemos da palavra, e depois nós acabamos construindo uma Babel. A Babel da defesa da minha placa da igreja que eu frequento, que eu faço parte. Isso é vaidade, isso é vanglória. Eles construíram então, eles acharam que eles eram os únicos. Irmãos, escute, ministérios independentes que estão aí, e eu não vou mexer com esse pessoal não, sabe, irmão? Fica falando mal de quem abriu um trabalho ali. Deixa, melhor abrir uma igreja do que abrir um boteco, não é verdade? Melhor abrir uma igreja do que abrir um boteco, gente. Ah, pastor, eu discorda nada, irmão. Eu estou pouco importante se você discorda, porque Deus não unge, irmãos, placa de igreja. Deus não unge métodos. Deus unge vidas, pessoas. E se você botar o joelho no chão, colocar o joelho no chão e orar e buscar Deus, Ele vai te ungir, te encher do fogo, e aí todos vão dizer: ah, aquilo lá, olha, é emocionalismo, dor de cotovelo. Mas tem muitos pastores que constroem também as suas Babéis, a Babel do seu gueto, ou melhor, do seu ministério. Aqui ninguém prega, aqui ninguém entra, e o Espírito Santo querendo entrar, mas não posso entrar lá. A igreja de Laodiceia estava assim, igreja de Éfeso, o Espírito Santo querendo entrar, ficava lá fora. Irmãos, escute o que eu quero dizer para vocês aqui. O Espírito Santo, Ele age, Ele sopra onde Ele quer, da maneira que Ele bem entende, mas Ele não vai agredir coração de ninguém. E tem pastor que defende seu ministério. Uma irmã, vou repetir aqui para gravar, com um pouco chega no ouvido do pastor que falou, né? Estava na escola, nossa Simon está aí. Aí ele chegou, viu a irmã: você está onde? E eu falei: para que você foi falar, irmã? Se você não voltar para o nosso ministério, você não vai prosperar, nem você, nem seu marido. Isso é o macumbeiro mais macumbado que existe. Quer dizer, e lá ele amaldiçoa: se alguém sair daqui, Babel de quê, irmão? Do ministério. E eu fico com medo, eu fico preocupado com Deus. Deus, em nome de Jesus, não deixa eu achar que eu sou alguma coisa. E Espírito de Deus é o Senhor que é dono da igreja presbiteriana Jardim Palmeiras. É Ele que age da maneira dele. Qual é a Babel que você está construindo? Mas em quarto lugar, agora eu quero expressar mais a questão histórica. Eu quero expressar mais uma questão histórica aqui dentro. A diferença entre o espírito de Babel e o Espírito Santo de Deus. Em Babilônia, ou melhor, em Babel, eles subiram e desceram e foram confundidos, cada um fala uma língua esquisita. Agora, o espírito de Babel e de Babilônia é um espírito de confusão, ninguém entende ninguém. Quando em Atos capítulo 2 cumpriu-se a profecia de Joel capítulo 2, versículo 28, diz que veio do céu um vento impetuoso e soprou naquele lugar, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar o quê? Em línguas. E a Bíblia diz que todos que estavam ali, os medos, os alamitas, os de Cirene, os da Capadócia, os que estavam em todas as partes do mundo, cada um entendia na sua própria, porque o Espírito Santo de Deus, o propósito dele é unir o povo. O propósito dele é unir os corações. O propósito do Espírito Santo de Deus não é trazer confusão. Há uma diferença. Nas línguas que houveram lá, que o Espírito Santo desceu em Atos, ele trouxe unidade. Todos entenderam. No espírito lá de Babel, todos foram confundidos. O Espírito Santo de Deus não é um espírito de confusão. Não é, irmãos. Nós tivemos um problema com o pastor, e o pastor disse: não, Deus falou comigo que é para mim sair da igreja. Eu falei: meu irmão, nós somos um executivo do presbitério com 6 pastores. Nós fomos para o monte, nós oramos, e Deus não confirmou com nenhum de nós. Não, mas Deus falou comigo. Como é que Deus vai trazer uma confusão assim? Tem que ter cuidado, irmão, porque esse pastor saiu, tudo bem, mas Deus, será que falou? Que Deus é esse que fala, mas não confirma? O Espírito Santo de Deus, pastor Gênio está me dizendo, mas será que é o Espírito Santo de Deus, ou é o Espírito da carne? Ou é o Espírito de Babilônia, o Espírito de Babel?
Está confundindo. O Espírito veio para poder unir. Essa é a diferença. Em quarto lugar, o Espírito de Babel confunde. O Espírito Santo de Deus traz união, apazigua. Ele é pacificador. E a Bíblia diz que Deus, a paz dele é o árbitro em nossos corações. Talvez você está confuso com alguma coisa. Fala com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, me dê uma direção. Me mostre, porque o Espírito de Deus não é um espírito de confusão, é um espírito de unidade, que nos une ao Pai. Amém? Qual o tema nosso então? Os construtores, mais uma vez. Agora eu quero falar com os irmãos em quinto lugar, dentro de uma questão histórica, tirei uma questão histórica para aqui, para o texto, sobre Babel e Babilônia. Babel e Babilônia é a mesma coisa. Quanto a Babilônia, Babilônia fala de um sistema pecaminoso. Repete comigo aí. Babilônia fala de um sistema pecaminoso. Babilônia na Bíblia está falando de um sistema pecaminoso, está falando de um sistema pecaminoso político, econômico, religioso que domina. E Babilônia também considerada prostituição. Babilônia está falando de prostituição. Babilônia era politeísta, igual Babel. Agora, a diferença de Babilônia, Babel, Babilônia e Jerusalém. Jerusalém é a noiva de Cristo. Jerusalém é a terra santa. Inclusive, depois, quando Nabucodonosor constrói um templo na Babilônia, ele construiu um templo e alguns detalhes do templo para os deuses de Nabucodonosor era a mesma coisa do templo de Jerusalém, porque ele queria, a Babilônia sempre quer confundir, ela quer imitar. Então a diferença de Babilônia e Jerusalém: Babilônia está falando de um sistema pecaminoso, onde existe idolatria, onde existe pecado. Jerusalém é a noiva de Cristo. E irmãos, quando se fala de Jerusalém em Apocalipse, na Bíblia, está falando do povo santo, da noiva de Cristo, a igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, e Deus está santificando através do seu Espírito, e nós temos de sair da Babilônia, desse sistema pecaminoso. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 15: não ameis o quê? O mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque o que há no mundo? A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Babilônia está falando de prostituição, de sistema de pecado. Jerusalém está falando de santidade. Se você diz que é crente, povo de Deus, mas continua bebendo, fumando, adulterando, tendo namoro, desembocando em motéis, a Bíblia diz que você nunca viu a Deus, nunca conheceu a Deus, e ainda está debaixo da Babilônia. Mas nessa noite, você pode se quebrantar e falar: Deus, eu quero ficar em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver ainda a diferença de Babilônia e Jerusalém. Babilônia, irmãos, e Babel na época, Babel e Babilônia, que é uma coisa só, eles estavam preocupados com a realidade aqui. E é assim, o sistema pecaminoso aí está preocupado com a realidade aqui. Jerusalém não. Quando você vê em Apocalipse Jerusalém descendo ataviada dos céus, que está falando, na verdade, não apenas de uma cidade, mas está se tratando da igreja, porque a igreja está neste mundo, ela é peregrina, irmãos. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A Bíblia diz que o mundo não nos ama, o mundo nos odeia, e a Bíblia diz em João capítulo 15, e também na oração sacerdotal de Jesus, que o mundo, a Babilônia, nos odeia. Sabe por quê? Porque nós não somos deste mundo. Se fôssemos deste mundo, o mundo nos amaria. Então você que é povo de Deus, não fica aí querendo agradar o seu pai e a sua mãe que está na Babilônia, não. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui. Meus irmãos, crente não vai em missa de sétimo dia. Missa de sétimo dia é uma blasfêmia contra Deus. Meu pai morreu no ano 1975. Minha mãe ainda era católica.
Mas, meus irmãos, passou anos demais. Uma tia minha, acho que desesperada, viu umas fotos do meu pai lá em Brasília chorando. E é que nós queremos fazer uma missa de 7º dia, não pode, porque já morreu tem mais de 20 anos. E apelou com minha mãe, porque minha mãe é crente em Jesus. Um irmão da minha mãe morreu, os irmãos dela, a família dela ficou com raiva, porque fizeram a missa de 7º dia. Crente não tem esse negócio de missa de 7º dia, irmãos. A missa de 7º dias, ali a missa é rezada pela alma de quem? Ou está no purgatório, que é mentira, não existe na Bíblia. O que um crente vai fazer ali? É porque a minha mãe, a minha avó, a minha tia, a minha bisa. Como é que é, irmão? Minha bisa. Quer que eu vou? Irmão, a Bíblia diz que quando você converte a Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio trazer o quê? Uma espada, uma divisão entre pai e filho, entre sogro e sogra, entre genro. Ah, pastor Eugênio, mas eu tenho de ir, é porque a gente não quer escandalizar a família, e eles falam que a gente é crente chato. A Bíblia diz que nós seremos perseguidos. Você que é crente em Jesus Cristo, desperta a igreja. Não vá em missa de 7º dia. Isso é idolatria, isso é confusão, e a Babilônia quer com isso ganhar dinheiro, porque cobra a missa, cobra lá, e a pessoa que morreu, se teve Jesus, foi para os céus, mas se não teve Jesus, não existe purgatório, irmão. Não existe limbos infantos. É aqui a decisão. Então a Babilônia, ela só pensa aqui. Mas nós somos de Jerusalém, amém? Nós estamos indo para Canaã celestial. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, onde aguardaremos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz o seguinte: não ajunteis para vós outros tesouros neste mundo, onde a traça, a ferrugem corrói, tesouro ou bens neste mundo, mas ajuntai para vós outros tesouros aonde? É lá nos céus, irmãos. O maior investimento, um irmão que está vindo para a igreja aqui agora, ele falou comigo o seguinte: pastor Eugênio, eu tive que discutir com o chefe ali agora. Eu falei com ele que porque eu fiz uma doação para a igreja, e eu falei com ele que agora eu estou investindo em Deus. O maior investimento que existe é em Deus. E é mesmo, irmão. Nem quer que você está investindo? Em lotes, em casas? Não é pecado, não. Você pode ter casa. Inclusive, eu quero dar uma ideia aqui. Leia aquele livro Pai Pobre, Pai Rico. Onde fala o seguinte: para você que é um trabalhador, que tem uma empresinha e tudo, a melhor coisa é você construir casas. É a maior aposentadoria que existe. Mas não coloque o teu coração nos bens, porque a nossa casa não está aqui, e você está juntando dinheiro. Olha, por favor, você que é empresário que está aqui, irmão, curta a vida, vai para a praia. Olha, sua família é grande, compra um carro assim, um dublô com 7 pessoas, vai para a praia todo mundo, curta. Sabe por quê? Tem gente trabalhando aí, trabalhando, sabe para quê? Para depois causar uma confusão. Olha, Babel, ele constrói, mas não curte. Então não é errado, você tem suas casas, constrói, ganha dinheiro, entregue na igreja o dízimo que é do Senhor, curta, porque sabe depois, quem vai curtir são os seus netos, que vão brigar, matar um ao outro. Aconteceu na minha terra, uma família toda reunida, aí um gritou lá, e sobrou para minha mãe um pedacinho de uma cancela, que não deu nem para comprar uma bicicleta Caloi 75. Mas a vovó, a minha avó, a vovó, e o Orminão morreu. Deixaram inclusive um baú, que até hoje é motivo de briga. Um baú, gente. Baú, aquele baúzão lá. Baú feito de lã, de não sei de quê, de pele de carneiro, pele de não sei o que lá mais, pé não, de couro. E esse baú está lá até hoje dando briga, meu Deus do céu. Onde está o seu baú? Minha mãe fez uma coisa engraçada. Vamos embora fazer, Giselda, um baú? Já fez, irmã Dolores, para as filhas da senhora, baú? Mas é um baú para guardar, irmã, enxoval. Tem um lá, né? Não é pecado, não. É o baú, vamos fazer um baú. Giselda, vamos embora fazer um baú?
Vamos colocar aqui, vamos comprar aqui um conjunto de toalha para memel. Vamos comprar aqui aquele negócio bebidilo, não sei lá o que é. Você pode ter o baú, irmão, mas a briga que está lá até hoje. Babel. Então, irmãos, a nossa terra não é aqui, nossa terra é os céus, irmãos. Nós temos de pensar lá. Os construtores de Babel constroem neste mundo de prédios, tem dinheiro, tem tudo, e não usufrui. Mas vamos continuar em frente então. A diferença agora, eu quero falar de Abraão do capítulo 12 e Babel. Enquanto eles falaram no capítulo 11, subamos e chegamos até os céus. Vamos tornar o nosso nome o quê? Sabe o que Deus fala? Deus fala com Abraão: eu te engrandecerei, eu te farei grande, engrandecerei seu nome. Olha, sabe o que eu aprendo aqui? Em Babel, eles queriam engrandecer o nome dele, célebre. Mas no capítulo 12, Deus fala com Abraão: eu te farei grande, Abraão. Quem te faz grande é Deus. Tem gente querendo crescer, se elogia, né? Igual aquele pastor, chega aqui embaixo, né? Ô Daílson, que tal? Eu preguei bem hoje? Preguei. Preguei. Tem pastor que fala assim: ô rapaz, eu preguei lá hoje. Ronaldinho, quando eu estava pregando, ele mesmo não conseguiu tanta emoção. Ele pegou a filmadora, colocou no chão. Eu vi isso de um pastor. Ele colocou a filmadora no chão. Fica aí, filmadora, viu, filminha? Fica aí. E ele veio aqui quebrantado, e aí mostrou a câmera, as lágrimas descendo nos olhos de Ronaldinho. Qual Ronaldinho? Ronaldinho nosso aqui, ou Ronaldinho jogador, ou outro cabeludinho? E esse pastor falou comigo: irmão, que bestajada. Meus irmãos, eu não estou dizendo quando alguém me elogia, eu compro um DVD, ou vem um camarada aí, eu quero mais uma mensagem do Senhor. Agora eu vou chegar lá em casa, tá vendo? Eu sou bom, eu sou o melhor. Ai, babilônico. Quem faz você crescer é Deus que te deu aquela casa, é Deus que te deu aquela empresa, foi Deus que tem feito você, jovem, passou naquele concurso, hein? Sabe de onde eu estou vindo agora? Cheguei aqui, era 7, quase na hora do louvor, da pregação. Eu fui na casa, eu fui no lugar ali de uma menina que é a Isabelinha, a aluna do Simon, e eles pediram para me dar uma palavra lá e fazer oração. Eles pediram mais para me fazer oração, não foi, Zelda? Mas eu não perco a oportunidade, o Espírito da ousadia está sobre a gente, eu falei uns 10 minutos. Fui lá, preguei, falei a importância de criar nos caminhos de Deus. A menininha de 7 anos, quebrantada pelo Espírito Santo de Deus. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. É Deus que faz as coisas acontecer. É Deus que coloca você. É Deus que faz alguma coisa na tua vida, que muda a tua vida. Olha, fala com teu filho, aprenda isso. Foi Deus que nos colocou. E eu estou falando dessa menininha para falar o seguinte: você que passou no concurso, você que construiu a tua casa, leva a igreja lá para orar, para fazer um culto. Irmão, aqueles pais chamaram o pastor Eugênio: só vim aqui para poder orar. Tem gente que ganha uma casa, prospera, compra um carro, compra uma moto, prospera, nem fala, nem compartilha. Deus está querendo te engrandecer. E tem uma coisa: quanto mais você agradece a Ele, Ele te dá mais. Se você fala: Deus, obrigado, esse rapaz é agradecido. Vamos dar para ele uma coisinha, Trindade? Vamos lá? Vai lá, dá para ele. Eu quero perguntar, vamos começar a terminar: qual é a Babel que você está construindo? Mas eu quero terminar e dizer, 7º ponto. Sabe o que eles fizeram? Eles construíram Babel. Eles construíram a Babel. Eles falavam um só idioma, gente. Eles criaram, eu estava lendo hoje, um sistema onde eles ficavam entre eles ali, protegidos entre eles. Eu quero falar com os irmãos assim: não é isso que a Bíblia diz em Daniel, em Apocalipse, em Tessalonicenses 3,
que vai acontecer para a implantação do satanismo, é isso? Os povos estão querendo construir uma grande Babel. Vocês não ficam pensando que esse Mercosul, não sei o que lá mais, meus irmãos, isso não é apenas algo sociológico não, social não. Aqui na antiguidade eles juntaram para ser um povo só, eles estavam tudo ali, Deus queria que eles espalhassem. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que em Babel hoje está se repetindo, as pessoas querem os governos, e a Bíblia fala, irmãos, quando se fala de Babilônia e Babel, está falando de um sistema político, de um sistema econômico e de um sistema religioso. O propósito do mundo todo, dos grandes políticos, das grandes organizações, é unirem tendo um só governo. E aí, irmãos, o desejo do mundo hoje, a globalização. Para mim, a globalização tem muita coisa boa, é verdade. Mas por trás da globalização, uma só linguagem, um só pensamento. E se nós não tivermos cuidado, está aí um sistema, para mim é um Deus agora deste século. Um consumismo. Esse sistema consumista que está aí. Você tem um carro 2007, já está de olho no carro 2008. Isso é consumismo, é o Deus deste século. É a globalização. Não estou aqui, eu não sou algum louco, um insensato ficar aqui disparando contra a globalização. Mas nós, como igreja, temos de pensar quanto a Babel antiga. Eles globalizaram na época a religião. E aí houve o quê? Confusão. E a Bíblia diz em Tessalonicenses: quando ouvides falar de quê? De paz, eis que sobrevirá uma repentina o quê? Porque, irmãos, quem vai trazer a paz ao mundo nunca foi e não será poderes que se unem. Não é. Quem vai trazer paz ao mundo é Jesus. É o Senhor, o Filho de Deus. Esse é o problema hoje, a Babel que está sendo erigida hoje. O mundo está globalizado, os sistemas estão querendo se unir, e a pregação hoje, ou melhor, o que eles preconizam hoje é o seguinte: existem aí os ISOs, né? Que agora parou num lugar só. Melhor qualidade, melhor. E eu essa semana assisti alguns vídeos de vendas, e os vídeos é o seguinte: é tudo plástico, né? É tudo aquela coisa robotizada. Oi, qual o nome do senhor? Adailson. O que o senhor quer? Que tipo de carro? Traz um cafezinho para ele lá. Tira o sapato do senhor, está muito quente hoje. Essa é a estratégia do mercado consumista. É te vender e tornar escravo. A pergunta que eu termino e faço é a seguinte: será que nós não estamos sendo levados por esta Babel que está sendo erigida? Cuide, meu irmão, você que está aqui nessa noite, você que me assiste, que me ouve. Existe um Deus agora aí chamado consumismo, e você se curva. Se você vê o leite está custando, já viu a caixinha? Que o ano passado estava 1,60, 1,50, foi para 2, quase 2,40, não é isso? O leite, olha que contradição, irmãos. Quando você vai nas lojinhas de 1,99, aqueles objetos de guardar feijão, arroz, farinha, você compra por 1,50, 1,35. As coisas do consumismo são mais caras do que a alimentação para o seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. E aí nós estamos sendo dominados por uma Babel consumista, onde você gasta um dinheiro grande nas coisas e valoriza mais as coisas do que seus filhos. O seu filho veste uma roupa linda demais, eu volto a dizer para os irmãos, mas não está tendo uma boa alimentação. Você trabalha, mas não tem tempo para conversar com seus filhos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas o quê? Vos serão acrescentadas. Vamos ficar de pé? Hoje nós falamos bastante. Vamos orar?